Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 24 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. O líder do governo, vereador José Lascani, do PSDB, e o líder da oposição, vereador Adilson Júnior, do PT. Nós vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: açúcar nos trilhos e no asfalto. Forma de escoamento já levanta dúvidas na região. Na Folha de São Paulo, Dilma inicia pela saúde plano para estancar atos. Ela anuncia medidas e recebe lideranças do movimento Passe Livre. No Estadão, em resposta às ruas, Dilma faz pacote contra a corrupção. No semanal Boc News, protestos, sentimento das ruas. No Santa Portal, na Baixada Santista, cidades estudam redução da tarifa do transporte. No G1 Santos e região, caminhoneiros decidem pela greve a partir de sexta-feira. No portal da UOL, Copa de 2014, Dilma isenta a União e governos locais assumem 82% do custo de estádios. A revista Veja traz na capa 7 dias que mudaram o Brasil. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre política municipal. Afinal, o governo de Santos está completando quase que 6 meses. É o primeiro semestre da nova administração que será avaliada pelos nossos convidados, ambos vereadores e líderes do governo e da oposição, respectivamente, os vereadores José Lascani e Adilson Júnior. E vamos falar também sobre as eleições gerais do ano que vem. Aliás, em função das recentes manifestações de protesto, a popularidade da presidente Dilma Rousseff anda caindo, e seu favoritismo na eleição presidencial do ano que vem está ameaçado. Nesse sentido, inclusive, o Instituto Datafolha promoveu recentemente uma pesquisa entre os manifestantes. E o resultado da pesquisa trouxe um dado muito interessante. O nome mais citado na sucessão da presidente Dilma é o do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse tema e tantos outros temas importantes nós vamos discutir daqui a pouco. Antes, porém, a Paula Paparelli nos traz as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 24 de junho, de sol com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura varia entre 15 e 23 graus em Santos. E a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1,40 m às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 ao 10. Em Cubatão, tráfego lento no viaduto do Jardim Casqueiro, entre os quilômetros 59 e 60. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta tráfego normal até o momento. Na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, está com trânsito bloqueado no quilômetro 268 devido à manifestação. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe, questione os nossos convidados, os vereadores José Lascani, do PSDB, e o vereador Adilson Júnior, do PT. São 8h09 e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Portal, um ano de sucesso e referência de informação. No mês de aniversário temos muito o que comemorar. Uma visão regional das notícias estaduais e nacionais. Blogs de personalidades e comentaristas exclusivos. E todo o conteúdo da Santa Cecília TV e FM. Santa Portal, um mundo de informação, entretenimento e serviços. Esperamos seu clique. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 24 de junho. Hoje nós estamos recebendo 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O líder do governo, vereador José Lascani, do PSDB, e o líder da oposição, vereador Adilson Júnior, do PT. E agora vamos ver a matéria, a reportagem do programa de hoje, Paula. Chico, em Praia Grande, o prefeito Alberto Mourão anunciou que a tarifa do transporte coletivo municipal vai baixar a partir do dia 1º de julho. É o que vamos acompanhar na reportagem de Márcio Guimarães. A partir do dia 1º de julho, a tarifa dos ônibus municipais em Praia Grande vai diminuir de R$ 3,20 para R$ 2,90. De acordo com a necessidade que as pessoas estão hoje de se locomover com a condução, eu acho que 30 centavos é uma grande diferença. R$ 2,90 acho que é um valor justo a ser pago. Levar em conta também que tem manutenção de ônibus, paga salário de motorista, tudo isso. Então acho que R$ 2,90 é um valor justo, né? E meio transporte que a gente tem, tá bom. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, decidiu baixar em aproximadamente 10% a tarifa depois de receber um grupo de manifestantes e analisar a planilha de custos da aviação Piracicabana. Toda manifestação é muito bom, né? Eu acho que toda vez que tem uma manifestação e há uma mudança, eu acho que ajuda muito, né? Desde que não haja vandalismo, não quebre ônibus, porque também como é que vai querer que abaixe a passagem se quebrar ônibus, né? Se queimar ônibus, quebrar a cidade, não adianta. Muito bem, aí está a reportagem a respeito da redução da tarifa a partir do dia 1º de julho em Praia Grande, voltando à condição anterior. O mesmo ocorreu também em Guarujá. Em Guarujá, aliás, houve uma redução para R$ 2,80, de R$ 2,90 para R$ 2,80 também a partir do dia 1º de julho. E parece que os manifestantes estão conseguindo, pelo menos a redução de tarifas é um movimento nesse sentido, o movimento Passe Livre conquistou o que pretendia. Eu gostaria de ouvir agora os nossos convidados, os 2 vereadores, sobre esse tema que, afinal, mobiliza todo o Brasil, preocupa todo o Brasil, que são as manifestações de protesto, tendo como pano de fundo, pelo menos na fase inicial, a questão da tarifa do transporte público. Vereador José Lascani, como é que o senhor está acompanhando toda essa situação, todo esse movimento, enfim? E acrescentaria a seguinte pergunta: o senhor acredita que em Santos a tarifa pode ser reduzida? Bom dia. Bom dia, obrigado pela presença. Meu amigo Chico Lascala, meu amigo vereador Adilson Júnior, a todos que nos assistem aqui no programa da TV Santa Cecília, o nosso bom dia.
esse movimento, como você disse, começou com um pano de fundo, que foi o movimento Passe Livre, a redução da tarifa. Sim. Mas quem analisou achando que era só isso, quebrou a cara. Porque nas manifestações, se você ler os cartazes, tinha um cartaz a partir da segunda passeata, não na primeira, Sim. que falava sobre o movimento Passe Livre. Os outros cartazes a partir da segunda e que já atingiu mais de 1 milhão de pessoas em todo o país, falava que era um basta à corrupção, que eles eram contrários à PEC 37 e principalmente os gastos com a Copa do Mundo, com os estádios da Copa do Mundo. Num país onde não tem, em grande nível de qualidade, saúde, educação, gastar dinheiro público, não adianta dizer que é do BNDES, como se o BNDES fosse uma fábrica de fazer dinheiro. Isso é dinheiro do povo. Dinheiro só público, para né? ter É um sofisma, né? Dizer que não é dinheiro público. Só para ter um exemplo, o estádio Mané Garrincha. Sim. Você sabia que é o estádio mais caro do mundo? Cada assento, eu sou matemático, gosto de fazer essas contas, cada assento, cada lugarzinho que a pessoa vai lá, senta para assistir a partida, custa R$16.700. R$16.700. A média de público do Campeonato Brasiliense é de 1.000 espectadores. Aliás, por quase não tem partida. nem time de futebol, tem nem praticamente. time. E são para 65 Meu mil Deus. pessoas. E eu vi, estarrecido, claro, não vou dizer que é a posição do governo federal, mas ele era o indicado pelo governo federal no comitê gestor Sim. que congrega essa construção de estádios. Perguntaram para ele depois, como é que vai ficar? Depois da Copa do Mundo vai ser um problema. O que fazer com esses estádios? Sabe o que ele disse? Podemos fazer um shopping. Olha o absurdo, um shopping com dinheiro público. Olha, vamos dizer, no Japão fizeram isso. Só que o único lugar que deu certo foi no Japão. Sim. Por quê? Porque após a Copa do Mundo, em cada estádio tiveram, no mínimo, 70 jogos de beisebol, 70 partidas de beisebol num ano com o estádio cheio. A África do Sul, em Cape Town, onde eram 4 mil a média, ela se afundou com a Copa do Mundo. Por conta desses O Brasil gastos, só né? poderia fazer uma Copa do Mundo se fosse cumprida aquela premissa inicial do Lula e do Roberto Teixeira, do Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, o famigerado Ex-presidente. Ricardo Teixeira, que dizia que era 100% privado. Só se é 100% do dinheiro público na privada. Só se for isso. Vereador, eu queria só saber, vou perguntar primeiro ao vereador Edilson Júnior, mas depois queria também a sua opinião a respeito da questão da tarifa, no caso específico de Santos. O senhor acha que há margem ainda para ser reduzida a tarifa em Santos, já que ela reduziu em Guarujá e reduziu também na Praia Grande? Bom dia, Chico. Obrigado pela Paula, presença, viu? Eu que agradeço aqui a presença. Vereador José Lascani, você em casa que acompanha o Jornal Enfoque. Aliás, parabéns por mais Obrigado. essa realização da Enfoque Comunicação, de levar até
a Baixada Santista, até Santos, todos os telespectadores da TV Santa Cecília, esse importante canal de debates, né, de publicizar as ações políticas aqui da nossa região. Acho que isso é muito importante. Essa questão da tarifa, acho que tem muita margem, sim, para poder reduzir. Na verdade, é uma caixa preta que se acontece nessa planilha JPOT, né? Ou seja, que traduz o que o usuário paga hoje aqui em R$ 2,90. E o prefeito anunciou que não vai aumentar, mas não tinha que aumentar mesmo, né? Porque é exemplo das outras cidades que estão até reduzindo a sua tarifa, e não é por um milagre, é por uma ação do governo federal que desonera a tributação através do PIS e CONFINS, ou seja, que chega na ponta e dá essa possibilidade. Aliás, ação essa que ainda está ausente do governo do estado, do governador, que não só não se posicionou acerca das manifestações, mas também que não fez ação alguma. Por exemplo, poderia reduzir o ICMS do transporte público e isso daria, consequentemente, um impacto na nossa tarifa. Falando de Santos, que a gente paga R$ 2,90, e por que paga R$ 2,90? Porque ela é totalmente levada ao usuário, o usuário paga 100%, integralmente, não há um subsídio. E mais do que isso, é o quilômetro rodado mais caro do país. Fala-se em São Paulo, por exemplo, onde a tarifa é R$ 3,00, né, em aumentar para... Mas olha a diferença de quilômetro rodado e principalmente da questão geográfica da cidade de São Paulo e a nossa. Uma cidade completamente quase que plana, né, salvo os morros, que às vezes não são cobertos pelos ônibus, né, o que é um absurdo. A pessoa que pega uma condução nos morros, e o morador do morro sabe disso, às vezes desce de van e paga uma segunda passagem, porque ele também não faz a integração com o transporte público, ou seja, ela é totalmente onerada. E se você pegar o quilômetro rodado, de fato é um dos mais caros do país. Acho que isso poderia não só ser feito como foi feito, de não se aumentar, mas principalmente de se pensar uma redução, haja visto não está imbuído aí, por enquanto não está embutido o impacto da desoneração do governo federal. Vereador Lascani, há margem para reduzir a tarifa? O vereador esqueceu de falar algo mais importante, que foi o único município que não aumentou a passagem. É fácil de R$ 2,90 aumentar para R$ 3,20 e diminuir para 3. Foi o único prefeito que disse que em 25 meses não haveria um aumento. Também não baixou. Mas vai baixar o que não aumentou. As outras fizeram reajuste esse ano. E a desoneração? No seu governo, aqui na cidade vizinha. E o quilômetro rodado em Santos não é mais caro do que a vizinha Cubatão. Faça-me um favor. Só tem algumas diferenças baseado nisso. Lá, o idoso não paga passagem a partir dos 60 anos. Diferente daqui, o respeito ao idoso só a partir dos 65 anos. Em Cubatão, a partir dos 60 tem gratuidade. Diferente daqui, que aqui tem um cartão maluco que ninguém consegue acessar e dá vários problemas. A mídia coloca isso com muita clareza, ou seja, o Diário Oficial estampa 90% aderiu, quando na verdade a gente tem que ter políticas públicas transparentes e com excelência. Quando não se tem 100%, ou seja, 10% do número de usuários não aderiram, eu sentiria vergonha. O seu governo diz isso com uma grande excelência, que 10% não aderiram. Coitado das pessoas que não tiveram a possibilidade de aderir ao cartão transporte. Não, por favor. E mais do que isso. Por favor. E lá, o professor... Pode interromper, não há problema. Pode interromper. E lá, diferente de Santos, tem o cobrador, tem fomento do trabalhador que trabalha, que tem o cobrador, diferente daqui que o cobrador foi tirado e o prefeito não fala sequer uma palavra sobre isso. Vereador Lascani. Eu serei respeitoso e educado e não interferirei enquanto ele estiver falando. Tá certo. Então ele... Por favor, o senhor tem a palavra agora. Não deixou eu falar. O senhor tem a palavra agora. Então, há uma diferença abissal entre prefeituras que aumentaram no dia 1º de janeiro
no mês de janeiro a tarifa e Santos, o prefeito Paulo Alexandre foi o único que garantiu que em 25 meses não haveria aumento de passagem. Ele também não disse que não reduziria. Ele disse que iria estudar se existe alguma margem para a redução. Agora, parece algumas lojas, não todas, que dão desconto de 50%. Aumentam a mercadoria em 70%. E na semana seguinte dá um desconto de 70% ou de 50%. Então, não é verdade, ele está estudando se a margem reduzirá. Porque é um governo sério, é um governo transparente, é o único governo, nos meus 25 anos, que jamais obstou um único pedido de informação de qualquer vereador da Câmara de Santos. É o único. E eu garanti, como líder do governo, à oposição, que todos, absolutamente todos, os pedidos de informação fossem tramitados, aprovados e respondidos pelo prefeito. Coisa que não acontecia quando o governo era petista. Eu não podia nem pedir informação. Eu era obstruído já no pedido. É um governo aberto, dá todas as informações, a oposição pode achar que elas são completas ou incompletas, fazer outras perguntas, outras indagações, aliás, que serão respondidas. É claro que eu jamais defendi a aviação piracicabana nos meus 25 anos. O que eu defendo são posições de governo ou contra atitudes de governo, até porque a Câmara não participa de aumento ou redução de tarifa. Aliás, nesse sentido, é bom que se diga, o prefeito Paulo Alexandre diz que está nomeando uma comissão específica para analisar a planilha. Espero que a Câmara Municipal de Santos participe dessa comissão, para que possa também, para os vereadores possam ter acesso a todos os dados e números das planilhas. Tá certo, vereador? É o que se espera que isto aconteça e que a planilha seja, como reivindicou o vereador Adilson Júnior, que também concorda, o vereador Zé Lascani, ela seja aberta de forma transparente para toda a população. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Nesta segunda, em homenagem ao dia de São João, um momento de fé, o Evangelho segundo João. Assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. A vida de Jesus contada por quem esteve ao lado do Mestre. As pregações, os milagres, os ensinamentos de Jesus. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. O Evangelho segundo João, nesta segunda, 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, ao vivo, nesta segunda-feira, dia 24 de junho. E agora nós temos uma pergunta de internauta, não é isso, Paula? Isso mesmo, o Chico Alex da Ponta da Praia, ele quer saber dos vereadores. O que a Câmara Municipal de Santos está fazendo para diminuir a insegurança no centro da cidade? Essa é uma preocupação, vereador Lascani e vereador Adilson, que é mais ou menos recorrente. A imprensa, a população, sobretudo os comerciantes do centro de Santos, reclamam muito. Tendo em vista a localização da Câmara, ali junto ao Castelinho, a nova Câmara de Santos, enfim. Os senhores estão sentindo que a situação está melhorando do ponto de vista de segurança ou ainda não, vereador? Olha, tanto a oposição como a situação têm insistido muito, feito requerimentos para uma intensificação no centro de Santos. Apesar que hoje a insegurança é em todo o país. Sim. A insegurança realmente é grave. Na Baixada Santista, não é a cidade de Santos que registra o maior índice de violência, muito pelo contrário, mas violência teria que ser violência zero, insegurança zero. Agora, os comerciantes sofrem muito. Eu sei porque a minha família tem muitas lojas de comércio e à noite, não raramente, entram por um tapume de um comércio pelo telhado, são casas antigas e acabam fazendo furtos. Ainda precisamos melhorar muito, eu reconheço, a segurança é um problema do governo estadual, é do meu partido. Eu não fujo das responsabilidades. E é um problema que, independente de governo, é um problema sério. E é um problema nacional. E hoje estão usando menores para fazer os crimes mais bárbaros, mais tortuosos. Tanto é que, com exceção dos petistas, 92%, não dos petistas em geral, dos juramentados, 92% da população brasileira é para imputabilidade de crimes hediondos. Não, eles começam devagar, não é batedor de carteira, não, é para estuprador, latrocida, homicida, reincidente de homicídio. Tem que ser imputável. É verdade. Tem que ser imputável, sim. Aliás, vereador Dilson Júnior, recentemente o Caderno Regional aqui da Santa Cecília TV trouxe uma reportagem, uma reclamação muito procedente dos comerciantes ali da Vasconcelos Tavares, porque têm sido vítimas de assaltos, enfim, de furtos de forma sucessiva e pedindo providência. Como é que a Câmara de Santos está agindo nessa questão? Eu acho que, como você disse no início do programa, essas manifestações que ocorrem, é claro que elas são altamente legítimas e mostram a insatisfação da população, da sociedade, também no quesito segurança. Né? Você vê que as pessoas estão altamente aflitas para sair nas ruas, para ir trabalhar, para voltar para sua casa, ou seja, a insegurança ela é latente e é, de fato, é algo que a Câmara não só fala, mas porque é a caixa de ressonância da população. Não é? E como o professor Lascani disse, eu não entendi essa questão que ele falou, exceto os petistas, mas talvez você em casa também não entendeu, não vou nem entrar no mérito. Mas vamos trazer aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de Santos, realmente a Câmara tem se posicionado, se é governista ou não, a gente só sente a ausência do mandatário maior da cidade, ou seja, que é o prefeito não se posicionar quanto isso. Ele tem uma ligação não só partidária com o governador, foi deputado, tem uma amizade com o governador, aliás, o governador que está, por vezes, aqui em Santos, inaugurando
o VLT, que há 10 anos se fala, já veio aqui inaugurar uma vez a maquete, que virou túnel, que virou ponte, que também não acontece, mas não faz nada de concreto, ou seja, a gente tem uma ausência, um déficit de homens da Polícia Militar. Efetivo, né? O efetivo da Polícia Militar é altamente, tem um déficit significativo. Bom, é só pegar o maior exemplo da segurança pública na nossa região, é o próprio Palácio da Polícia, né? Um governador que está aí no governo há mais de 20 anos, que se posiciona, que parece que está lá há alguns dias sempre e deixa aquele exemplo do Palácio da nossa Polícia, que até árvores nascem no Palácio da Polícia, que é o símbolo da segurança pública. Ali do lado da Câmara de Santos. Esse é o maior exemplo de como é tratado essa questão, a política pública de segurança no governo do PSDB. Então, infelizmente, a gente sofre com isso. Acho que essas manifestações também passam por essa questão e de concreto, infelizmente, não se tem nada. Só balelas ou questões midiáticas, né, como o PSDB gosta bastante de fazer. E, infelizmente, quem sofre com isso é a população. Não sei se essa é a parcela dos petistas que o vereador José Lascani disse. Talvez a população que esteja sofrendo com a segurança, se for petista, acho que realmente são todos esses. Vereador. Vossa Excelência, como petista juramentado, é a favor da imputabilidade de menores até 16 anos para crimes hediondos, latrocínio. Não adianta falar em educação, todo mundo sabe, só que leva uma geração. Enquanto isso... Ou seja, o senhor defende a redução da maioridade penal? É, a imputabilidade. Sim. Não é para qualquer crime, Sim. não é para batedor de carteira, para crimes hediondos, estupro, perfeito. tortura, homicídio, latrocínio. Em qualquer idade isso? Até os 16. Até os 16 anos. Tá certo. Então a redução da maioridade penal para 16, frisando... Claro, tem que acompanhar a educação, que é para daqui a 20 anos. Porque hoje o Brasil, o país, ele só fica na frente do Zâmbia em educação. Ocupa o lugar 172, 172º lugar em educação. E não é em 1 ano, 2 anos que vai mudar isso. Eu nem vou cobrar isso do atual governo. Mas a pergunta é clara. Quando dizer certos petistas, não divague que nem o ministro da Justiça que sai correndo. Ficou claro, a redução da maioridade penal. Não é devagar, viu, professor? Isso é uma questão tão complexa que não dá para simplesmente você falar, olha, da imputabilidade e resolver um problema complexo como esse. Isso é, no mínimo, né, não ser coerente ou não ter responsabilidade numa questão. Tanto é que 80% dos regressos que retornam ao sistema prisional, eles são maior de idade. Do menor de idade que existe a Fundação Casa, ou seja, antiga FEBEM, para ilustrar melhor, que retornam 20%. Ou seja, tanto esse é um dado que precisa ser colocado também numa discussão como essa. Ou seja, se você tem lá no sistema prisional e 80% daqueles regressam ao sistema prisional e 20% na FEBEM ou Fundação Casa regressam, ou seja, então como que a gente vai colocar esse menor, seja pela imputabilidade, seja lá o que for, eu acho que é uma questão que tem que ser de fato refletida, mas colocar ele junto no mesmo ambiente vai ser uma grande universidade do crime. Então isso a gente precisa ter muito claro, claro que é uma reflexão, a gente precisa aprofundar essa questão que é de suma importância, eu acho que isso é o clamor da sociedade, mas não dá para decidir de uma forma assim, bastante simplória. Ou seja, porque a gente vê que o sistema prisional hoje é para formar pós-graduados, mestrados na criminalidade, porque ele fica lá num jeito totalmente desumano, ou seja, e faz com que o preso não tenha ocupação alguma, nem lá dentro, muito menos quando sai de lá e simplesmente volta para as ruas cometendo crimes até mais bárbaros. E os novos presídios estão todos já superlotados. Exato, como que vai colocar as pessoas lá dentro? O sistema prisional é uma discussão, é péssimo. Agora, eles querem continuar deixando maiores, pedindo a menores
que toquem fogo nas pessoas, estuprem a mulher na frente de seus maridos, estuprem crianças, degolem. Essa madrugada foi degolado por um menor de 17 anos, uma criança na frente do pai e da mãe, porque tinha pouco dinheiro em casa, no interior de Goiás. Barbaridade. É uma barbaridade. Agora, ninguém está defendendo que pegue o menino de 16 anos, ponha na penitenciária. Ele cumpre aquela pena tradicional no local que Vossa Excelência disse que só tem 20% que regressam, mas após completar a maioridade, cumpra a pena. Não podemos deixar pais de família aflitos, destroçados por esses menores. Você acha que o cara que toca fogo, e não é o primeiro, na dentista, tá para ressocializar? Anteontem, não sei se Vossa Excelência viu na televisão, que o menor, claro, vendaram o rosto dele, perguntaram, mas por que você matou a pessoa? Ele falou, você não sabe a emoção de ver a morte saindo dos olhos da pessoa que te ousou te enfrentar. Então, baseado numa pessoa dessa... ressocializar. Não, peraí, então quer dizer que a solução... Olha só o que o senhor acabou de falar. Olha o nível de psicologia que uma pessoa dessa, um menor desse tem. Então, a solução para isso é colocá-lo, é reduzir a maioridade. Tá resolvido o problema. Nossa, viu como é simplório? Não é assim. Eu não estou falando que sou contra ou sou a favor. É uma questão que precisa ser muito discutida. Não é simplesmente, vamos reduzir. Imagina uma pessoa, um menor, que fala uma coisa dessa, ou seja, que perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido seja lá qual for. E aí, quer dizer que a solução para isso, de um menor que diz isso, olha, a alegria de se matar uma pessoa é simplesmente reduzir a maioridade? Não é por aí. Não, é deixá-lo até o... Também não é, mas não é por aí. Até aquela idade, colocá-lo na rua e vou colocá-lo ele na sua casa. Não, professor, não é, tá vendo? São ações como essa que às vezes deflagram situações complexas. E aí depois estoura e a gente não sabe por quê. Sabe por quê? Porque se toma decisões assim. O PSDB tem essa característica. Não é por acaso que o professor José Lascani é o líder do governo Paulo Alexandre na Câmara, porque ele traduz de fato como os tucanos pensam. Ou seja, eles pensam dessa forma. Vamos inventar um cartão transporte. Inventaram da cabeça deles, não consultam ninguém, implanta e dá errado. Não é de fato o que acontece, como o PSDB coloca, que não consulta ninguém, inventa um túnel ligando uma ponte ligando Santos e Guarujá. Ela nunca aconteceu porque era inviável. E aí depois, se pagar um projeto executivo, tem que mudar e fazer túnel. E o dinheiro de você, contribuinte, foi para o ralo. É dessa forma que o PSDB, infelizmente, pensa há mais de 20 anos no governo do Estado. Não disse que é isso. Não disse que tem que se manter dessa forma. Acho que tem que se pensar, mas no mínimo, com uma certa serenidade. Não dá para achar que situações tão complexas como essa, que envolvem a família, que envolvem a psicologia, que envolvem uma vida, seja simplesmente feita por uma questão de reduzir a maioridade penal. Pera lá. É óbvio que tem que ter as duas medidas, a educacional e a imputabilidade. E eles vão devagar, sempre tentando enganar o senhor que está em casa. Tenho muito orgulho de ser líder do PSDB. Nós, PSDBistas, conseguimos ir às ruas sem aquela falsa popularidade. Não é que nem o PT fez, querendo... Aliás, tem uma reportagem que o presidente do PT, Rui Falcão, está sendo chamado de Rui Falcollor, que pediu para os militantes se infiltrarem no meio das manifestações, porque a rua, os donos da rua, são os petistas. Tomaram cascudos, as bandeiras foram queimadas e foram chamados, a coisa que mais dói, para um leninista, bolchevista, comunista, petista, é ser chamado
de oportunista. Por quê? Porque essa é a frase símbolo do Lenin, que é o pai de todas as revoluções. Hoje, a presidente da Dilma não pode ir ao estádio fazer um discurso. Cadê aquela falsa popularidade? Teve que sair pelos fundos. A ministra Gleisi Hoffmann ousou sugerir que fosse colocado na invasão de Itamaraty as Forças Armadas nas ruas. Serenamente, o ministro Aloysio Mercadante, eu gosto das posições dele. Vocês não gostam de ninguém do PSDB. Eu gosto das posições dele. Ele disse para a ministra, mas tanque na rua não volta para a garagem. Vereador, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu só gostaria de lembrar o seguinte, essa questão da redução da maioridade penal para 16 anos, é preciso tomar cuidado, porque reduz para 16 anos, aí o menor com 15 anos e 11 meses vai e pratica o crime. Então é preciso que essa discussão seja aprofundada. Voltamos já com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Queria sugerir para vocês, alunos, um bom livro de etiqueta social pronta para usar, do Josué Lemos da Silveira. É um manual de regras de etiqueta, tanto de boas maneiras, na mesa, o que roupa usar, que vai ajudar vocês na vida profissional. Boa sorte! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 24 de junho, que recebe os líderes do governo e da oposição junto à Câmara Municipal de Santos. Vereadores José Lascani, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores. Paula, mais uma pergunta de internauta. Mais uma pergunta, Chico. É a Carmen do Marapé. Ela faz a seguinte pergunta para os vereadores. Vocês serão candidatos às eleições de 2014? O tema é interessante. Vereadores, né? Nós não temos a coincidência de mandatos, quer dizer, o vereador pode ser candidato a deputado. Normalmente, Carmen, vários vereadores disputam as eleições, principalmente para a Assembleia Legislativa. É a sua intenção disputar a Assembleia, vereador Adilson Júnior, ou a Câmara Federal? Acho que sempre do homem público, ou seja, quando a gente coloca o nosso nome à disposição, eu tive o privilégio de colocar na jovialidade, né? Entrei à Câmara com 27 anos, estou no meu segundo mandato com 32 anos e a gente sempre tem essa questão de galgar sempre espaços maiores em outras instâncias, até para poder, da melhor forma, representar a nossa cidade, a nossa região, né? Acho que isso é um processo ainda em discussão internamente, ou seja, mas se for da vontade das pessoas, né, em especial da nossa região
e principalmente do partido, de que a gente possa ofertar o nome para disputar uma cadeira, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, onde a gente tem uma ausência muito grande de representatividade. Né? Hoje a gente tem, numa região como a nossa, de mais de 1 milhão de habitantes, apenas 2 deputados federais e 2 deputados estaduais, que é a deputada Thelma e o deputado Luciano. Né? Eu acho que a nossa região carece, de fato, de representatividade em ambas casas, né? Então, a gente... Vai depender do posicionamento da deputada Thelma. Se ela sair candidata a deputada federal, por exemplo, o senhor sai estadual. Se ela ficar como estadual, o senhor vai a federal? Não, é essa a dúvida? De repente, numa posição... Lógico que a deputada Thelma é uma política de nome, representativa, né? Ela de voto, acima de tudo, né? E combativa, né? Eu acho que é um orgulho do PT ter uma personalidade política do grau da deputada Thelma de Souza, ou seja, mas a nossa região, e dentro do PT, por exemplo, já tivemos 2 deputados estaduais e 2 deputados federais só pelo PT, Maria Ângela Duarte, Thelma de Souza, Fausto Figueiredo e Maria Lúcia Franco. Então, ou seja, espaço há, né? Independe de você ter uma posição, por exemplo, da deputada ou não. Claro que é uma pessoa que a gente precisa não só ouvir, mas respeitar politicamente. Né? Então, o vereador Adilson, como se vê, está disposto a disputar as eleições do ano que vem, as eleições gerais do ano que vem, o que é legítimo. Vereador Lascani, e o senhor tem intenção de disputar o pleito ano que vem, já que o governo certamente terá candidato a deputado estadual e certamente deputado federal, o governo municipal? A minha maneira sempre de afirmar é não de devagar nem deixar dubiedade. Eu já fui presidente do PSDB, líder do PSDB, sou líder do governo. Certamente eu devo ocupar uma posição estratégica na atuação política para ajudar os nossos candidatos do PSDB a se elegerem a deputado estadual, a deputado federal. Aliás, foi no meu mandato que pela primeira vez nós elegemos 2 deputados estaduais, que foi o Paulo Alexandre, meu mandato de presidente do PSDB. Sim. O Paulo Alexandre Barbosa e o Bruno Covas. Aliás, os mais votados do Estado. Os mais votados do Estado. E eu sei que terei uma importância pela experiência política que eu tenho. Afinal, são muitos mandatos, muita vivência política. Irei ajudar na reeleição do governador Alckmin, mas, pessoalmente, o vereador José Lascani não será candidato nem a deputado estadual, nem a deputado federal, nem a qualquer outro cargo. Continuará, portanto, como líder do PSDB junto à Câmara Municipal de Santos. Mas aproveitando esse tema político, vereador Edsel Júnior, eu queria lhe questionar a respeito da popularidade da presidente Dilma Rousseff, que mesmo antes das manifestações de protesto já experimentava uma sensível queda na sua popularidade. E agora o Instituto Datafolha, pesquisando a intenção de voto presidencial dos manifestantes em São Paulo, apurou que 30% das intenções de voto seriam encaminhadas para o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a presidente Dilma seria a terceira colocada com 10% das intenções de voto, em segundo lugar, a ex-senadora Marina Silva. Como é que o senhor está avaliando essa situação? Causa preocupação no PT essa queda da presidente Dilma? Acho que primeiro a gente precisa entender de fato essas manifestações, né? E nós que estamos políticos, o vereador Lascani, eu, toda a classe política, precisa entender de fato que há uma angústia da sociedade por uma reforma, por uma mudança, né? Ou seja, então isso tem que ser interpretado e eu vejo da melhor forma possível, ou seja, essas manifestações principalmente acerca da classe política, não é? Concernente à popularidade da presidenta Dilma, naquele primeiro momento que houve uma redução, uma ligeira redução, né? Sim. É normal, né? Depois de anos do governo do PT, né? Onde passou 2 anos com o governo, com o presidente Lula, e essa dois mandatos com o presidente Lula, agora com a presidenta Dilma, que nos primeiros momentos apontava uma popularidade superior a popularidade do presidente Lula, é natural que há essa redução. Agora, fazer uma pesquisa
no meio de uma manifestação, ou seja, eu não sei qual sentimento isso reflete. Claro que vai sempre refletir, seja ele o governo qual for. Se fizer uma pesquisa no mesmo sentido para o governador de São Paulo, sem dúvida alguma o Geraldo Alckmin ia estar na última posição, no meio da manifestação. Então, essa pesquisa, eu não entendi de fato qual é o objetivo dela. Um dado interessante é o surgimento do nome do ministro Joaquim Barbosa. Na verdade, é certo, com 30% de intenções de voto. Mas se você for fazer uma leitura, na verdade, essa manifestação, ou seja, do Joaquim Barbosa para presidente, é uma manifestação que passa pelas redes sociais também, não de agora, né? Desde as suas declarações contundentes, não é? Ou seja, desperta uma atenção. A atuação dele, que é uma atuação firme, é uma atuação, ou seja, que a gente conhece do presidente Joaquim Barbosa, isso teve uma manifestação nas redes sociais. E claro que isso também reflete, por exemplo, nas manifestações que tivemos nesses dias nas ruas, ou seja, do nome dele. Mas se você for pegar a mesma pesquisa, por mais que ela seja feita, repito, num momento que eu não acho propício de fazer uma pesquisa, é a mesma coisa que fazer uma pesquisa de intenção de voto para o PT dentro do diretório do PSDB ou vice-versa, porque é uma manifestação contrária não a Dilma, não ao Geraldo Alckmin, não ao Ciro Gomes, a qualquer classe política. Por isso que você vê que os entes políticos estão nos últimos patamares nessa pesquisa. Então, eu acho que não seria reflete... natural o presidente do Supremo surgir como porque grande nome na... Exatamente, é um nome que está na mídia, é um nome que tem uma posição, ou seja, às vezes que eu tenho posições contrárias, mas há de se respeitar uma posição que ele tem, lógico, ou seja... evidente. Mas, de qualquer maneira, temos uma situação, porque o processo eleitoral já está nas ruas. Exato. Esse processo eleitoral já está nas ruas, e especialmente, vereador Lascani, a sucessão presidencial. Agora, o nome do candidato, do virtual candidato do PSDB, que é o senador Aécio Neves, ex-governador, não aparece muito bem nas pesquisas, né, vereador? Como é que o senhor avalia esse desempenho, por favor, rapidamente, que já estamos nos aproximando do final realmente não aparecem nas pesquisas. Ele está iniciando a campanha, nós do PSDB acreditamos que ele tem um projeto bom para o país, mas não vamos dizer que tem uma grande popularidade, porque não tem mesmo. Agora, quanto à popularidade, o J.R. Guzzo, que é um grande articulista, um dos maiores do país... Da revista Veja? Da revista Veja, diz assim: a presidente da República continua sendo apresentada como a governante mais popular que o Brasil jamais teve, não pode colocar os pés num campo de futebol em Brasília, que é vaiada, não pode aparecer em público. Onde está essa popularidade toda? O Brasil carinhoso, que existe nas fantasias do governo petista, havia cedido lugar ao anterior Brasil carinhoso, chamado de Brasil nervoso. E tirando as passeatas e tal, o que pensam as ruas em geral? 51% são contra a corrupção. É verdade. 23% contra os gastos da Copa do Mundo, dos estádios. 49% não a PEC 37. E muita gente nem sabe o que é. Hein? É aquela que impede as investigações do Ministério Público. E também diz que o Adilson também está dizendo que as instituições mais enfraquecidas. É verdade. O Congresso Nacional, com 70%, e aí é que vem a novidade. E o governo federal, mais enfraquecido em seguida. Com 58%. É por tudo isso, vereador Velascani, vereador... E uma análise que eu acho sobre o ministro Joaquim Barbosa.
olha que ele pode ser candidato. Sim. Se ele tivesse que se filiar um ano antes, as ruas estão se manifestando. Eu acredito que ele não seria. Vereador, nós infelizmente somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Eu agradeço muito a presença dos vereadores José Lascani, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, e deixo desde já um convite para que ambos retornem aqui ao Jornal em Foque. Nós estaremos de volta amanhã, 8 horas, aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo. Muito obrigado a todos e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.